Uma coisa que a maioria das pessoas não percebe sobre economia é que se você encontrasse uma pessoa que não sabe que governos existem, não sabe que estados existem, seria basicamente impossível para você explicar para ele a ideia de desemprego. Porque como é que a pessoa não tem um emprego? Sem o estado, sem governo, sem nada. Ok, a gente tem uma economia livre, você pode trabalhar para qualquer pessoa por qualquer valor, ou você pode vender os seus serviços, você pode vender coisas, você pode abrir empresa, sei lá. Como é que então você estaria como é que isso seria possível, você estar desempregado numa economia livre? Porque para você me dizer isso, você teria que me dizer, não, essa pessoa é incapaz de produzir qualquer mínimo valor. Ela é simplesmente incapaz de gerar R$5 por mês de valor, por dia. É impossível, não existe. Porque se não existisse governo, se não existisse todas as regulamentações de trabalho, de empreendedorismo, cara, qualquer pessoa consegue gerar o valor de 2 pratos de comida por dia. No mínimo, ok? Você teria que falar dos mais profundos deficientes físicos e mentais para dizer que eles não têm nenhum valor, ok? Porque mesmo eles conseguem produzir. Cara, é muito engraçado. Ah, mas a pessoa é tetraplégica. Você teria que falar alguma coisa assim, ainda seria uma fatia muito pequena da população. Você teria muita dificuldade em explicar para alguém como que você tem hoje no Brasil 10, 20 milhões de desempregados. Ué, eles não podem trabalhar por algum valor? Alguém não quer contratar o cara por R$200 por mês? Ele não pode abrir uma empresa? E daí você teria que explicar. Não, então, ele pode. É só que é ilegal. Você teria que explicar isso, porque se você não tivesse, não tem salário mínimo, não tem CLT, não tem regulamentação, qualquer um pode abrir uma empresa, você pega toda a legislação do governo sobre trocas e apaga. Deixa só o código criminal e, sei lá, eleitoral, não sei. Você pega todo o código tributário, empresarial, tudo, apaga. Todo mundo teria um emprego amanhã. Ou semana que vem, ok? Todo mundo arranjaria um emprego. Seria um emprego provavelmente ruim. Sim, seria um emprego provavelmente ruim. Um emprego de R$200 por mês, 300, 500, R$600 por mês. Ou talvez seriam até empregos em que o cara fala, olha, você trabalha aqui e você vai começar a ganhar uma habilidade, sei lá, uma marcenaria ou uma fazenda, alguma coisa assim. Você vai começar a ganhar algumas habilidades e daqui 6 meses, ou daqui 6 meses é muito, 2, 3 meses você vai ter habilidade suficiente para produzir um real valor e daí eu vou ver se eu te pago. Sim, você teria contratos assim. É verdade, eu não tô falando que ia ser a coisa mais linda do mundo, amanhã todo mundo ia arranjar emprego de R$10.000. Mas, qual é a consequência de longo prazo? Porque aí você teria que me argumentar, não, essas pessoas arranjariam empregos de salário baixo, empregos de baixa qualidade, e ficaria assim para sempre. Exceto que isso não acontece. Exceto que nos países onde essas legislações foram abolidas, ou quase completamente abolidas, nos países onde você tinha o direito, é um direito muito importante, o direito de achar um emprego que alguém acha que é uma merda. Mas você tinha o direito de ir lá e trabalhar por um valor, mesmo que outras pessoas achassem pequeno. Em questão de décadas, você teve um enriquecimento fantástico. Singapura, Hong Kong, Japão pós-Segunda Guerra Mundial, Alemanha pós-guerra, pós lá as reformas, acho que foi ano 1948, Revolução Industrial, Estados Unidos lá, 1700, 1800, onde você tinha esse direito das pessoas arranjarem um emprego que você acha que é uma má ideia, décadas depois você tinha um enriquecimento humano fantástico, salários disparando. Olha a disparada de salário do Vietnã, explodindo pra cima. O que é engraçado do Vietnã é que é mais fácil empreender lá. Você tem o ranking de facilidade de fazer negócios. O Vietnã tá lá em 80º qualquer coisa. E o Brasil tem 140 e qualquer coisa. Quer dizer, um país de um partido declaradamente comunista é mais fácil de empreender lá do que no Brasil. E os salários deles estão explodindo pra cima. O salário chinês passou o salário brasileiro. Por quê? Porque daí lá tem um tempo que a regulamentação, não tem CLT, é uma bagunça, é uma desgraça, e os trabalhadores estão desprotegidos, é por isso que eles enriqueceram fantasticamente nos últimos 20 anos. Você vai ter que defender esse argumento, porque isso vem de um mito econômico. Essa ideia de que, não, a gente tem que fazer um salário mínimo, alguma coisa assim, porque senão os empregadores vão sempre deixar todo mundo na merda. Isso vem um mito econômico chamado que é a lei de ferro dos salários. Que é a ideia de que os empresários vão sempre pagar o absoluto mínimo para você não morrer de fome, não ficar na chuva e levar um raio e morrer.
e vai ser assim pra sempre. E esse é um mito econômico tão imbecil que nem marxistas acreditam nisso mais. Alguns deles acreditam, mas os mais educados, os mais refinados economicamente não acreditam nisso. Nem os doidos que definem comunismo acham isso. Alguns deles acham, mas não é hegemônico. Mas as pessoas acham que se você tivesse salário zero, salário perto de zero, a gente nunca teria o enriquecimento da humanidade. Exceto que a evidência completamente desprova isso. E exceto que, se fosse o caso, você teria que me dizer que a humanidade só começou a enriquecer depois de leis trabalhistas e salário mínimo. O que não é verdade. O que simplesmente não é verdade. É hilário que esse mito ainda seja perpetuado, mas ele existe. Então assim, para você me explicar por que existe desemprego, você vai ter que me fazer uma longa explicação para no fim das contas dizer é porque é ilegal contratar essa pessoa. É porque o governo mandou, via lei, que você esteja desempregado. Ah, mas se a gente empregar essas pessoas, 10, 20 milhões de desempregados, dependendo como o IBGE ou, sei lá, o Ibope, não sei, mas enfim. Se a gente empregar essas dezenas de milhões de desempregados, quem está empregado vai ter salários mais baixos. Bom, sim, mas daí você vai ter que me dizer que para que essas pessoas tenham uma vida boa, esses caras têm que estar na merda. Você realmente quer defender esse argumento? E como eu já falei, você fala, não, mas aí o salário vai baixar, vai ser uma desgraça. Não por muito tempo. Por um tempo, sim. Sim, vai ter que ter um ajuste, cara. Não existe mudança mágica pra riqueza. Isso não existe, ok? Agora, daí 5, 10, 15, 20 anos, você vai ter um enriquecimento da população brasileira que você não consegue nem começar a imaginar. E a gente só viu isso em todos os países que adotaram esse tipo de política. A única explicação válida, lógica para desemprego é governo. Por isso que eu digo, como eu disse no começo do vídeo, que se alguém não soubesse que governo existe, como é que você ia explicar pro cara? Não, tem 20 milhões de pessoas em casa, 10% da população em casa, eles não trabalham, eles querem trabalhar, e eles não conseguem que ninguém contrate eles por nenhum valor. E eles não podem empreender, eles podem fazer nada. Por quê? Porque é ilegal contratar eles e é ilegal que eles abram uma empresa. Por mandato governamental, 10% da população não tem renda. Quer continuar assim ou vamos mudar alguma coisa? Tchau, tchau.